Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados, desencarnados, os que estão do outro lado da tela, aos nossos mentores espirituais, à espiritualidade benfeitora desta casa, aos nossos irmãos socorristas, os mentores e dirigentes, porque desde que entramos naquele portão, já somos acolhidos com tanto amor, com tanto carinho, somos recolhidos nos braços de Jesus, com certeza, aonde já sentimos aliviada a nossa alma, nosso espírito. E quando adentramos aqui dentro, temos a certeza que estamos nos braços do Pai, porque aqui estamos reunidos com um só pensamento, com um só sentimento, em nome de nosso Mestre Jesus. E como ele disse, onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei presente. Com certeza, ele está aqui do lado de cada um de nós. Um momento inesquecível e único desta noite em nossa existência. E assim, convido a todos a fecharem os seus olhos neste momento, agradecendo primeiramente a Jesus pela oportunidade de compartilharmos as suas palavras do seu Evangelho esta noite. Que as luzes do seu amor, Senhor, possam penetrar o nosso coração e a nossa mente, trazendo a compreensão dos seus ensinamentos, a compreensão de tudo aquilo que nos faz ser humanos melhores, espíritos melhores e teus filhos cumpridores do amor e da caridade, que é essa o único motivo de estarmos aqui reunidos, porque temos a esperança, Senhor, que no teu amor, na tua misericórdia, com a nossa irmã caridade, é que alcançaremos a nossa salvação. Pedimos, Pai, a sua permissão para que possamos iniciar a palestra dessa noite com teu amparo, com a tua proteção, com o teu amor, que a sua luz se derrame sobre todos nós, sobre essa pequenina casa, que diante do mundo espiritual é tão enorme, tão gigante, composta de tantos irmãos trabalhadores do bem, a auxiliar todos aqueles necessitados, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por fazer parte desta família, por fazer parte deste momento nas nossas vidas. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, irmãs, trabalhadores espirituais, desencarnados, a nossa preleção de hoje será sobre a justiça divina. Nós aqui encarnados no planeta Terra, sabemos que somos dirigidos por leis, as leis dos homens. Sabemos também que essas leis também podem ser falíveis, mas também somos regidos pela lei divina, pela justiça de Deus, que cobra de cada um de nós as nossas obras, também os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A partir do momento que conhecemos a verdade, e a verdade se faz presente em nós, no nosso espírito, no nosso coração, não podemos falar ou pronunciar, talvez, como nos tempos remotos: Pai, não sabemos o que fazemos.
naquele tempo, Jesus veio ao mundo trazer o Evangelho, veio trazer as leis de Deus para ser implantada no coração do homem. E a partir daquele momento, todos aqueles que tinham olhos de ver, ouvidos de ouvir, já não poderiam mais dizer que não sabíamos o que fazíamos. Portanto, nós sabemos, porque a justiça divina, ela está impregnada em nossa consciência. Somos espíritos viajores de outras encarnações, de outros tempos remotos. Passamos por várias experiências, por vários desafios para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Sofremos várias experiências no ser humano, no corpo físico, onde somos revestidos por esta roupa que nos é emprestada, que também um dia deixaremos aqui na Terra. E, portanto, seguimos uma lei, pois Deus, Ele que é misericordioso, justo e bom para todos nós, nos ama e segue a cada um de nós a todo minuto, a todo instante. Não se passa nenhum pensamento que Ele não esteja atento. Embora achamos que muitas pessoas que estão ao nosso redor não se dão conta daquilo que estamos sentindo ou daquilo que estamos pensando, mas Deus sabe. Este pensamento, esse sentimento também vai responder para a justiça de Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de fazermos o que quisermos, da maneira que quisermos, da forma que bem escolhermos. Mas Ele só nos dá um lembrete: sereis responsáveis por tudo aquilo que fizerdes, que pensares. Então sabemos e conhecemos a verdade, porque a nossa consciência é o nosso maior juiz. Podemos escapar do ser humano, do julgamento humano, mas do julgamento da nossa consciência, por mais criminosos que podemos ser, por mais maldosos, nossa consciência nos acusa. Se vamos matar alguém, mesmo que estamos no momento de fúria, armados, no momento da ação, dentro dele há uma voz que diz: é seu irmão, não podeis tirar uma vida. Sabemos sim, cometemos o ato porque ainda não crescemos, porque ainda não amadurecemos, porque não lapidamos a nossa moral, o nosso coração. Mas nós podemos sim nos transformar, modificar. Muitas vezes somos ambiciosos, nos entregamos para os prazeres do mundo, para os infortúnios, para as orgias, para os prazeres, e deixamos de lado aquilo que Deus mais quer da gente, porque a sua justiça é tão divina que quando Jesus pronunciou: ama teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros aquilo que você não queria que fosse feito a você, ali já está
instalada a justiça de Deus. Então, se não queremos sofrer pela cobrança dessa justiça, devemos nos melhorar. Devemos fazer tudo aquilo que queríamos que fosse feito a nós. Allan Kardec, em sua obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, assevera: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. A justiça divina é baseada na sabedoria e no amor infinito de Deus. Ela garante a cada espírito receba exatamente aquilo que merece. Portanto, a semente nos é dada, nós a plantamos como queremos, mas vamos colher. Não escaparemos disso. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Se plantamos o mal, devemos aguardar. Porque se não for nessa existência, será numa existência futura. E quando nós reclamamos a Deus por não aceitarmos as injustiças que passamos na vida, e perguntamos: por que eu? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Será que não merecemos? Mesmo. Deus não erra. Na Terra, no universo, está tudo no seu devido lugar. Exatamente aonde deve estar. Não há erros. Portanto, muitas pessoas e muitos de nós nos rebelamos, porque vemos a vida de outra pessoa, uma vida recalcada, carros novos, uma bela casa, uma família maravilhosa, possibilidade de ter tudo o que quer. Por que aquela pessoa tem tudo e eu não tenho? É essa vida que eu queria para mim. Por que ele tem e eu não tenho? Essa é a pergunta de muitas pessoas. Ou alguns que não aceitam a enfermidade, um leito de dor, por anos e anos estar convalescendo numa cadeira de roda, internado num hospital, não podemos sair. Aí nós interrogamos: onde está Deus? Deus não existe, porque Ele não é justo, porque eu sou filho dEle, porque sofro tanto. Mas nós vivemos na justiça divina, a lei de causa e efeito. Se somos conhecedores da verdade, se somos espíritas e conhecemos a verdade do mundo espiritual, nós sabemos as consequências dos nossos atos. Embora nessa vida sejamos pessoas boas, não fazemos mal para ninguém. Nada que possa prejudicar o próximo. E mesmo assim, passamos por tormentos. Tormentos esses que nos deixam revoltados. Porque não aceitamos a condição que nos encontramos fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, indagando a Deus, que está perdendo tempo na vida, porque não pode viver como uma pessoa normal. Mas a espiritualidade nos mostra que toda ação tem uma reação. Podemos ser boas pessoas do hoje, Deus é justo e bom e nos perdoa, mas isso não significa que a nossa dívida está apagada. Nós viemos para ressarcir essa dívida. Quando Jesus passou pela terra, Ele disse: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais do que eu, mostrando para cada um de nós que, por maiores que sejam as dificuldades físicas,
materiais e espirituais, nós podemos superá-las. Não sabemos o que cometemos em outras reencarnações. Talvez aquele julgamento que fazemos dos nossos irmãos, por serem pessoas maldosas, pessoas que usam da sua inteligência para manipular e prejudicar o próximo, num ambiente de trabalho, não deixando aquele irmão progredir, vencer na sociedade, fazendo manipulações para prejudicar o povo, na família, entes queridos que se amam, que se dão bem, aqueles que de alguma forma acham algum motivo para separar, para desunir. Aí julgamos, né? Julgamos. Mas será que não paramos para pensar que outrora poderíamos ter feito isto, ou pior, ou até fazemos na vida presente? Tudo tem uma resposta, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. A justiça é infalível, mas Deus, em sua misericórdia, Ele é tão bondoso que nos dá a reencarnação. A reencarnação é um presente divino que nos mostra como pode ser executada a justiça de Deus. Ele nos ampara e nos ama de uma tal forma que nos dá condições, nos prepara, nos mostra o caminho para voltarmos aqui, para ressarcir esses erros, para nos reajustarmos, para progredirmos e evoluirmos. Mas muitos não conseguem, porque se rebelam de novo, porque caem no materialismo, se afastam de Deus e acham, outra reencarnação, eu resolvo isso, em outra vida, agora eu quero aproveitar. Mas é sério, é tão sério as leis de Deus, que devíamos encará-la com mais amor, abraçá-la, entender o seu sentido moral, entender o seu sentido em nossas vidas. Trago aqui, meus irmãos, essa noite, do livro Vozes do Além, do nosso irmão Francisco Xavier, um depoimento de uma irmã que desencarnou. Ela foi acometida por lepra, foi abandonada pela família. De tal sofrimento, tal abandono, a espiritualidade veio mostrá-la para ela, sua vida passada, para que nós possamos refletir aqui quanto Deus nos ama, quanto Ele dá oportunidade para que possamos praticar o bem, praticar o amor, praticar a caridade verdadeiramente, mas felizes, sem revolta, sem blasfemar contra Deus e aceitar a nossa realidade, aceitar as nossas dores, abraçar a nossa vida real, não compará-la com os amigos, com a vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos ou com os nossos familiares. Cada um está vivendo a sua medida, mas é uma medida de amor que Deus nos dá a possibilidade para podermos dar um passo adiante. E peço a todos que prestem atenção, que possam refletir o que pode acontecer com uma alma após a falta de amor, a falta de caridade e a compreensão da doutrina de Deus, do Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. A leitura é ceitil por ceitil. Na reunião de 25 de agosto de 1955,
foi Valéria, abnegada amiga espiritual, que nos visitou através do médium, contando-nos algo de sua romagem última pelos caminhos da terra. Em traços simples, mas profundamente humanos e expressivos, plasmou o formoso estudo da lei, da causa e efeito, que passamos a apresentar. Só um instantinho, gente, que eu não estou chegando. Esse suador, desculpem, viu? Vamos lá. Vamos começar. Ela começa assim: amigos, trazida ao recinto por nossos instrutores, ofereço-vos alguma coisa de minha história obscura. É um episódio de dor, porque nascido na culpa, mas também de alegria por erguer-se a redenção. Observo que a verdade aqui exprime veloz, por intermédio de vossa boca. No entanto, para comigo, externou-se ela devagarinho pelas amargas lições da lepra. Não obstante o anonimato de meu berço e a singeleza de minha existência, em minha última romagem da terra, guardava todos os títulos da mulher venturosa. No entanto, quando mais me orgulhava do lar feliz, coroado pela presença de um esposo e 4 filhos, cujo amor supunha invulnerável, eis que a justiça divina delegou a Morféia o poder de expurgar-me o coração. Nunca me esquecerei do pavor que vi desenhar-se no semblante daqueles que eu mais amava. Quando regressei da cidade ao campo, com o diagnóstico terrível, o desprezo de que me vi objeto doía muito, muito mais que a própria enfermidade. Meu companheiro e meus filhos, amedrontados, desfizeram-se do sítio florescente em que minhas mãos lhe afagavam a vida e fugiram de mim, legando-me apenas desguarnecida palhoça no seio da mata, onde me caberia morrer. Narrar-vos o que foi o meu drama expiatório por mais de 10 anos consecutivos é tarefa impraticável em meus recursos de expressão. Conheci de perto o infortúnio e a necessidade. O pão esmolado tinha gosto de fel. O escárnio do próximo, jogado francamente ao meu rosto, era assim, como um rélio de brasas, revolvendo-me as chagas vivas pela lepra. Por agasalho, possuía o musgo com que me socorria a mãe natureza, e por únicas companhias, no mato agreste, além dos lobos que uivavam a pequena distância, encontrava somente a formiga e a varejeira, com o alívio das lágrimas e o conforto do meu coração. O corpo apodreceu, pouco a pouco, guerreando-me o egoísmo e estraçalhando-me a vaidade. E quando os meus pés, por excesso de feridas, se recusaram ao movimento, confiei-me à inanição. Suspirar pela morte no leito de palha era meu único sonho, entre a sede e a fome, a aflição e o delírio. Sofri pavorosamente, até que numa noite de estio, dessas
em que o orvalho do céu não consegue acalmar a secura escaldante da terra. Perguntei a Deus, em muito pranto, pela razão dos estranhos padecimentos a que o destino me precipitara em defesa daquela situação. Foi então que a febre descerrou inesperados painéis ao meu olhar. Não podia saber se o presente retornava ao passado ou se o passado me atingia no presente. Vi-me engrinaldada de fortuna e beleza, numa cidade espanhola de época recuada. Nela possuía um irmão consanguíneo, para quem roguei ao Santo Ofício com falsos testemunhos, a pena de prisão incomunicável, temendo-lhe a palavra, já que tivera a desventura de conhecer-me os crimes inconfessáveis. Arranquei-o a esposa e os filhinhos, impus-lhe a solidão e o desespero no calabouço, em que se demorou por muito e muito tempo, até que requisitei para que ele o suplício do fogo, que lhe foi aplicado por fim na cela onde ele agonizava. Via ainda as vísceras fumegante e escutava-lhe os gritos aterroradores, quando me senti de volta à carne e torturada. De novo, o silêncio, a angústia e a monotonia. Experimentava um pesadelo ou havia conhecido a verdade? A providência divina teria dado resposta à minha súplica? Formulava semelhantes indagações a mim mesma, quando assinalei os passos de dois homens que se aproximavam. Mantinham conversações claras e ativas. Ouvia-lhes o diálogo, incapaz de qualquer reação. E assim diziam: tem visto você a megera leprosa? Indagou um deles. Creio que terá morrido pelo cheiro da peste reinante no ar. Respondeu o outro em gargalhadas. Não será conveniente uma verificação? Não me animo a enfrentar essa bruxa, que a estas horas não passará de apenas um simples cadáver. Então, rematou o mais afoito, ajudemo-la, para que os corvos não lhe espalhem no campo os restos seus envenenados. Notei o ruído de um fósforo, a inflamar-se ao compasso de risos estridentes. As chamas crepitavam muito rápidas. Inutilmente procurei chamar por socorro. A garganta já estava semi-morta e a boca, cerrada, não conseguia nem mesmo balbuciar uma prece. As labaredas pareciam serpentes rubras a me alcançarem para a morte. Como descrever-vos a flagelação do momento final? Sei apenas que por minutos, que se desdobravam para mim como séculos, vi-me na posição de tocha viva a estertortar-se. Mas, reduzido meu corpo a cinzas, ergui-me do pó, vestida em roupa leve e alva. A gritar júbilo, vi que meu rosto se reconstituía, que minhas mãos estavam limpas, que meus cabelos estavam intactos, e através das chamas que me libertavam, amigos de olhar brandos me estendiam os braços amorosos em ósculos de luz.
Meus irmãos, ajoelhei-me feliz e em lágrimas de ventura agradeci a Deus as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ah, meus amigos, a evolução do direito concede-vos hoje sacerdotes e juízes respeitáveis na galeria dos povos mais cultos da terra. A Inquisição é um fantasma do tempo e o mundo começa a acalentar com segurança preciosos institutos de benemerência e solidariedade humana. Contudo, abstêm-vos do crime, porque a culpa é assim, como uma jaula, a encarcerar-nos a consciência, da qual somente nos libertamos pela bondade inesgotável do Pai Celestial. Desse ou daquele modo, nos concede o ensejo de salvar-nos os débitos, ceitil por ceitil. Assinado a nossa irmã Valéria. E assim vemos, meus amigos, que a nossa irmã passou pela lepra. Ao chegar aos familiares com a notícia, aqueles a quem ela mais amava a abandonaram por medo e por contágio da doença. Foi abandonada sem nada, sem comida, sem auxílio, sem remédios. Se viu sozinha, passando as aflições, que talvez seja a lapidação do seu espírito. Aqueles momentos de aflições e de dores, talvez seja um momento único onde ela aqui relata que aquela chama viva e aquelas feridas foi a salvação da sua alma, agradecendo a Deus por essa misericórdia. Ao se lamentar de tanta dor, revoltada, pedindo a Deus que esclarecesse por que tamanha dor, por que tamanho sofrimento. E na tela espiritual foi-lhe mostrado que em tempos passados ela mesma mandou o irmão para o calabouço, tirando seus filhos, tirando sua esposa, os seres que ele mais amava. E não contente de ver ele sozinho no calabouço, ainda vivo, mandou queimá-lo, ainda vendo os seus órgãos sendo consumidos pelo fogo. O que poderemos pensar? O que poderemos refletir? Os acontecimentos de nossa vida, as trajetórias que passamos, as dores que sofremos. Tendo essa visão e essa compreensão que o mundo espiritual nos mostra para refletirmos as consequências dos nossos atos, das nossas ações. Ao andarmos na contramão das leis divinas e da justiça de Deus, não escaparemos nenhum de nós da cobrança dos nossos débitos. Mas, sendo assim Deus tão justo e tão bom, ainda nos dá o presente da reencarnação, que possamos não perder tempo nesta vida. Cada minuto que perdemos, cada hora que deixamos de cumprir o nosso dever perante a vida, perante a nossa consciência, é um minuto precioso que Deus nos dá a oportunidade de fazermos melhor, de amenizarmos as nossas dívidas, porque Ele nos ama. Basta o que devemos fazer com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Escolhemos o bem, escolhemos o mal, deixamos para a próxima reencarnação ou acusamos Deus. Não precisamos de nada disso. É só entrarmos dentro de nós mesmos e perguntar para a nossa consciência:
o que preciso fazer daqui por diante para ser um verdadeiro filho de Deus, para renovar a minha vida e ser feliz. E assim, meus irmãos, agradeço a todos e os convido para a nossa vibração final, junto aos nossos irmãos espirituais, os nossos mentores. Senhor Jesus, lhe agradecemos imensamente pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Vós que sois um Pai de poder e bondade, um Pai justo e bom, que ama a cada um dos seus filhos, que não escolhe privilegiados, porque todos nós somos iguais diante da tua presença. Pai, que nos olhas com os olhos de amor, esperando de cada filho a melhora espiritual, o progresso. Que possamos, Pai, entender no nosso coração as suas leis divinas, aceitar em nosso coração o teu verdadeiro evangelho, que vem nos conduzir no caminho do amor e da verdade. Que possamos nos amar, Senhor, nos respeitando o nosso próximo e fazendo para todos aquilo que queríamos que fizessem a nós. Porque este mundo é passageiro, tudo nos é emprestado. Apenas são materiais para que possamos progredir, evoluir, aprender e passarmos pelas provas da vida. Dai-nos, Senhor, o entendimento, dai-nos o amor necessário em nosso coração, dai-nos a fé, Senhor, que possa mudar o rumo de nossas vidas, a fé verdadeira. Pois sem ti, Senhor, sem a vossa misericórdia e sem o teu amor não somos nada. Pai, neste momento pedimos também que o seu amor infinito chegue aos corações daqueles que não te conhecem, que eles possam ser acolhidos pela tua luz, Senhor, tendo a oportunidade de crescerem e evoluírem também neste planeta. Abençoa, Senhor, abençoa as nossas atitudes, os nossos corações, que possamos ter em nossa consciência o verdadeiro amor e a verdadeira compreensão daquilo que tu queres de cada um de nós. E assim, junto a Jesus, proclamamos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos de todos os males, porque o maior de todos é aqueles que nos afastam de ti e de seus santos ensinamentos em nossas vidas. Que assim seja. Agradeço a atenção de todos, boa noite aos nossos irmãos e que possamos ter uma ótima semana junto à espiritualidade e à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.